Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje nossa aula será de língua portuguesa e produção textual e comentaremos uma parte da habilidade 16. Comecemos nossa aula de hoje com uma imagem. Vejamos na tela. O que você observa nesta imagem? Eu imagino que você esteja falando que é uma gota de água, um respingo. Mas, e de onde que é esta gota? Se fosse para descrever com os mais diferentes recursos, como você descreveria uma gota de água? Um respingo de água? Líquida? É de chuva? É de rio? É de mar? Será que estava num copo? Eu posso beber ou não? Quantas possibilidades em uma imagem só? Mas e se eu pedir que você escolhesse uma só e tivesse que convencer alguém do que você está vendo? O que poderíamos utilizar? Pensando, inclusive, além da linguagem não verbal, tentando não dar margem para que ela pense outra coisa, para que ela tenha uma interpretação diferente da tua. Seja criativo e tente. Muito bem, convencer uma pessoa ou fazer com que ela acredite em você, que aquilo que você descreve ou escreve é real, não é fácil, eu sei. Ainda mais com tantas interpretações. E às vezes ideias não reais, falácias, falas falsas, sobre um determinado assunto. Mas em pleno século XXI, como alguns recursos podem passar o nosso pensamento de uma maneira mais concisa, objetiva, verdadeira. E linguagem, ou elementos coesivos que contribuem para o texto ficar ainda mais rico, ou usado de base para outro texto. Como isso? Quando usamos uma palavra, é possível que ela, junto com sua semântica, ou seja, o seu significado, passe uma ideia ao ser proferida, ao ser dita. E diferente para cada um que lê esta palavra ou escuta. Sim, diferente para cada um. Por isso, é possível que eu acrescente significados, outras palavras, para que eu restrinja esta gama de ideias. Por exemplo, a palavra chuva, já que começamos com a gota de água. Se eu escrevo ou falo chuva, você vai imaginar do seu jeito que é diferente de outra, e de outra, e de outra, e assim vai. Agora, se eu falo choveu forte, ou ainda choveu à noite, ou choveu no deserto. Veja, é chuva, sim, mas com essas palavras eu começo a restringir os significados ou as imagens criadas, mesmo que ainda sejam muitas, mas eu começo a diminuir. É assim que você trabalha no teu texto, quando escolhe uma determinada palavra ou elemento coesivo. Faz com que teu leitor entenda aquilo que você quer. Mas não paramos por aqui. Digamos que você acrescente
detalhes ao seu texto. Agora, pode ser por outras palavras, ou com uma linguagem não verbal. E quer que o seu pensamento final seja, por exemplo, o melhor amigo do homem. Veja, você vai chegar aqui, o melhor amigo do homem. Você que está aqui estudando, já pensou e talvez saiba do que eu estou falando, ou seja, o processo, a imagem que eu estou me referindo. E teve mais de uma ideia para chegar nisso, mas vamos pensar em outra pessoa ou ainda em outro leitor. Veja, melhor amigo. Será que ele teria essa mesma ideia? Se você colocar a figura de um cachorro ao lado de um homem, será que talvez ficaria mais fácil e ele conseguiria entender perfeitamente a tua ideia na linguagem verbal? Coisa que talvez não aconteceria se só acrescentasse adjetivos. Por quê? Poderia se encaixar tanto a um ser humano como a um cachorro. Por que não até um gato, já que há vários tipos de amigos para o homem? Perceba, o amigo do homem. Quais as qualidades? Quais as palavras que eu poderia identificar e que servem para todos? Essas eu não usaria. Mas ainda vamos mais longe. E se a imagem que você escolhe pode dar brecha para muitas interpretações. Talvez o colocando um som, usando de uma mídia de áudio, não só conseguiria o teu objetivo, o melhor amigo do homem, como faria que o texto fosse claro e fácil de interpretação. Bom, vamos colocar isso na prática, partindo de uma linguagem não verbal. Observe a imagem. Observe essa imagem. O que você consegue observar? O que você consegue identificar, descrever? E ainda, o que você consegue contextualizar? Qual seria o texto para esta imagem? Será que eu quero falar sobre a flor? Será que eu quero falar sobre o céu? Sobre o dia lindo? Sobre homens de paraquedas caindo? Não, professor, acho que não era. Muito bem, então você observou direitinho. Para que não haja dúvidas, vamos acrescentar algo nesta imagem. E aqui você vai usar da sua criatividade. Você colocaria som de pássaros? Som da brisa? Um vento? Será que está ventando muito? Ventando somente naquele lugar? Ou em outros lugares? Ou ainda, será que não está ventando? Imagine, acompanhe minhas palavras e imagine. Veja, até aqui usamos dois recursos, com auxílio de algumas palavras. Mas agora, sim, vamos para a linguagem verbal. Nesse texto, encaixe tudo isso que você viu e escute este pensamento do poeta português Fernando Pessoa. Às vezes, ouço passar o vento, e só de ter ouvido o vento passar, vale a pena ter nascido. Veja, você acaba de elaborar uma produção. Com certeza, esta produção ajudará a interpretação do seu leitor. E ainda, a interpretação será a mesma que a tua. Bom, aí parte de você. Algo como,
o vento, o dia, que viver é muito simples, ou ainda viver algo simples é algo que vale a pena. Veja agora, imagine a frase com a imagem juntos e o som também. Lógico, tendo em vista que usamos um gênero em especial, a linguagem pode ter sido mais formal, né, o poema, mas ainda assim a interpretação é alcançada. E o objetivo de fazer que o leitor siga a tua sequência enquanto escritor, qual sequência? A não verbal, a sonora e aí a escrita. Veja, essa sequência vai ajudar a ser alcançada a sua intenção. É preciso ter em mente que o texto, como recurso audiovisual, envolve a sonoridade, a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Ou seja, a fonética das palavras escolhidas, junto com imagens, cores, texturas, símbolos, acompanhados da tipologia textual específica e que atende à intenção do leitor, faz com que o texto seja ainda mais aceito e o leitor tendo a vontade de ler e fazendo com que ele siga uma sequência de pensamento que você, nós, enquanto autores, queremos que ele siga, não dando margem para possíveis interpretações distintas, diferentes daquela inicial. Os elementos coesivos podem colaborar com um objetivo, com esse objetivo. É o caso dos advérbios, classe de palavra que altera o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, sendo uma classe invariável que não concorda nem em gênero, em número, mas que passa uma ideia quando presente na frase, ajudando os recursos audiovisuais. Dentro dessa classe, pode-se classificá-los de acordo com o que os advérbios expressam, como modo, a maneira. Eu tenho rápido, bem, bonito. Há os advérbios de tempo, ontem, cedo, agora. Advérbios de lugar, aqui, no Brasil, em casa. Ainda de intensidade, é muito, é pouco. De negação, não, nunca. Dúvida, talvez, quiçá. Ou ainda afirmação, sim, certamente, com certeza. Lembrando que o advérbio ele pode ser uma palavra ou uma locução. Mais de uma palavra, locução de duas, mas que dão a ideia de uma só. Use e abuse dos recursos existentes para passar suas ideias e argumentos. Mostre que você conhece e sabe aproveitar de elementos da comunicação. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!